Saudações, heroínas e heróis despertos! Hoje nós vamos falar sobre os 10 primeiros episódios de Avatar: A Lenda de Aang. Esse formato aqui podcast com amigos queridos para falar de autoconhecimento, assim, de um jeito só nosso, né? Só do jeito que a gente achar conveniente, divertido, enfim. Então vamos para mais um episódio do Herói que Existe em Nós? Muito bem, estamos aqui experimentando esse novo formato, que é um formato podcast, meio café mineiro. A gente se inspirou aqui nos mineiros para pegar um pãozinho de queijo, um cafezinho, um chazinho, para que a nossa conversa seja descontraída, mas também importante, porque é muito importante a gente falar sobre autoconhecimento, né? E a comida une as pessoas, né? O cafezinho, esse jeitinho mineiro. E eu quero que a gente se apresente, né? Um de cada vez aqui pra gente se apresentar aí pro público. Pode começar por você? Aqui é o Celso Maia. E para essa atividade aqui, eu sou entusiasta do conceito. A pessoa da pesquisa. E nós vamos explorar tudo que eu fiz de pesquisa para todos os episódios da saga, que é maravilhosa. Vocês vão gostar e vão gostar muito. Margarete, eu estou aqui realmente para acrescentar também, né? No sentido de trazer um aspecto mais de conhecimento dentro do que é o desenho, do que é comparado a nós mesmos, o próprio desenho, né? Então vamos lá. E ele seja para vocês um formato leve que vocês possam compreender bastante. Giovana, meu nome é Giovana. Eu sou estudante de psicologia e acredito que o meu viés vai ser um pouquinho voltado a essa questão da personalidade, do desenvolvimento humano. Vamos ver como essa conversa vai rolar. Eu sou Marcel e eu adoro assistir anime e sempre busco trazer o que o anime significa pra mim, assim, como eu posso internalizar algum aspecto. Então eu sempre finjo que eu sou o herói em algum determinado momento e tento trazer isso para algum aspecto da minha vida. E sempre estudando assim muitos animes diferentes. Legal, eu sou o Fábio aqui do canal. Sejam sempre muito bem-vindos e vamos lá, né? Acho que a primeira brincadeira que eu queria fazer, assim, já pra gente já se inteirando aqui, né? Porque passar vergonha a gente vai mesmo, né? Só para avisar o pessoal, a gente vai errar mesmo, não tem problema, vamos embora. Mas a ideia é a gente primeiro falar, eu vou passar os personagens, por exemplo, Zuko, aí cada um fala uma palavra ou uma frase que vem à mente. Para depois, no final, a gente fazer o mesmo exercício e ver se a gente construiu ou mudou de opinião sobre aquela pessoa. Tudo bem? Beleza, vamos em frente. Então vamos, Zuko. Ruptura. Irritado. Revolta. Teimoso. Destruição. Mudança. Então, vamos... Não, agora vamos outro. Uma palavra. Ele quis fazer dois. Katara. Harmonia. Amparo. Humildade. Maternal. Gentileza. Aang. Brincalhão. Jovem. Cabeça de vento agora? Nossa, boa, cabeça de vento. Completude. Dificuldade. Certo. Tio Airo. Esse é junção. Compreensão. Sabedoria. Eu quero falar alguma coisa que vem depois que você já fez a sua jornada. Que palavra é essa? Experiência. Experiência. Sim. Fofinho. E quem que tá faltando? O Sokka. O Sokka. Soca. Soca, aprendizado. Soca é lógico. Peso das responsabilidades, mas... não sei como falar isso. Adolescente. Doido.
nossa é o seguinte, nós vamos compartilhar o conhecimento e eu vou fazendo as perguntas para cada um sobre esses 10 primeiros episódios. E pra gente construir junto, né, com vocês aí também do outro lado, vocês também podem participar, comentando. A gente quer essa interação com vocês mesmo. E o objetivo aqui é construir junto. Porque cada um tem uma opinião, se a gente pega o Soca, todo mundo tem uma opinião diferente. E quando a gente une tudo isso, a gente constrói uma coisa muito legal, né? Então essa é a ideia aqui do nosso café compartilhado, certo? Então já vou começando a minha pergunta para Dona Giovana. Todo mundo sabe que o Avatar é muito show e tem uma legião de fãs e há muitos anos, né? E tem, né, até hoje vai surgindo fãs. Então, Giovana, você acha que essa legião de fãs é devido ao fato, pela forma que o Aang lida com as situações sérias? O que você acha disso? Eu acho que isso é um atrativo, acho que isso é uma das coisas que faz com que as pessoas se aproximem do personagem, né? O Aang é todo atrapalhado, brincalhão, lida com algumas situações difíceis de uma forma leve, né? Então, ele sempre traz esse lado positivo, ele traz essa positividade mesmo nas situações adversas. Mas a gente não pode deixar de lembrar que ele é jovem, que ele tem acho que 12 anos, por volta dos 12 na série. E então ele tem essa inocência, tá passando por essa transição, tem a responsabilidade de ser o Avatar, mas ao mesmo tempo ele traz esse espírito de criança junto com ele, né? Sim, então, que é muito legal, né? Nossa, é uma das minhas partes favoritas, assim, revendo pra gente fazer o podcast, ver ele brincando com os pinguins. Sim. É muito demais aquilo, né? Muito legal, gostei. Não, a gente tem que ir lá lutar com a Nação do Fogo. Não, mas espera aí, eu só vou brincar aqui com esse pinguim, aí a gente... Muito legal. E aproveitando, Margarete, a gente vê que o Aang, ele não quer ser o Avatar, né? Por que você acha que o Aang leva as coisas de uma forma tão leve, nesse sentido, né? De não querer... Continuando a pergunta da Giovana. Ok. Porque ele ainda é uma criança, né? Então, como criança, o desenvolvimento dele é todo na alegria, né? Nas descobertas que ele faz, que atrai ele, né? Ele está no mundo do qual ele não conhecia, porque é como se ele estivesse nascendo ali, né? Mas ele tem essa coisa da criança mesmo, de ter uma vida mais solta, não ter a preocupação de algo. Ele sempre se ocupa com aquilo que chega no momento. Se é brincadeira, ele vai na brincadeira. Se chamou a atenção dele, ele corre atrás. Então, isso é uma leveza, né? E pensar em nós também, o quanto a gente não tem que ter essa leveza, né? Esse lado que ele carrega, o quanto nós também não temos. Você acha que a preocupação excessiva do adulto atrapalha, enquanto que pro Aang ele leva a vida mais leve justamente porque ele é despretensioso, por assim dizer. Isso? Isso mesmo, porque quando nós mesmos, quando a gente está numa situação mais tranquila, parece que as ideias brotam, as soluções vêm bem rápidas, né? E aí, quando você fica tenso, não tem como você achar uma ideia, uma solução. Então, eu vejo o objetivo do Aang ser da forma como ele é, em função do que ele vai enfrentar também, porque ele não conhece, ele enfrenta tudo, porque ele não sabe o que é tudo uma coisa nova para ele, mas ele não teme, ele não tem medo. Sim. Assim como uma criança não tem medo também. Mas o que falta para ele, você acha, em relação a tudo isso, para ele se tornar o Avatar, né? Porque ele se sente uma criança e não se vê como Avatar. O que falta para ele? Então, a consciência da responsabilidade que ele tem em relação ao título, né? Avatar. Então, falta para ele, que é o que ele sente, ele não está preparado ainda. E se a gente for pensar, nós também, se a gente for pensar nós como avatares da nossa própria vida, o quanto nós estamos preparados?
né? E o quanto a gente teme, e o quanto a gente retrocede para não enfrentar, né? No caso dele, ele já fala, né? Mas eu não quero ser o Avatar, mas ao mesmo tempo ele é, porque ele, todo momento ele está enfrentando, ele não tem medo. Então, o que a gente pode pensar disso? Então quer dizer que uma pessoa que não está tão preocupada com o que possa acontecer, ela olha a situação, pensa e faz a reflexão para ver o que ela vai fazer, né? E que é o que ele faz. E ele usa também as pessoas que estão à volta dele. Ele é leve, mas ele também está com tudo registrado ali. Talvez a gente deva encarar assim. Wang, ele tem aquilo que todos têm, mas ninguém deveria ter. Que é justamente essa noção de excesso de responsabilidade. Ele faz as coisas de uma maneira certa, de uma maneira destemida, ele não tem medo e não tem barreiras. Agora, quando a gente adquire medos e barreiras, a gente precisa saber exatamente se isso nos favorece ou se isso nos prejudica. No caso da Ang, ele está fazendo a coisa de maneira que tudo está dando certo, mas quem está começando a dar instrução ainda já está cheio de receios. E a gente precisa justamente ter essa medida, essa sintonia fina daquilo que a gente está enfrentando dificuldades, de barreiras ou medos, se isso está na verdade só impedindo o nosso desenvolvimento. Sim, muito interessante isso, né? Porque assim, até para construir aqui o podcast, eu fiquei nervoso, né? Putz, nossa, será que vai dar certo? É um novo formato e não sei o que. A gente fica mesmo nervoso, a gente vai colocando barreiras, aí chega uma hora que opa, chega, né? Vamos curtir, vamos receber, vamos fazer acontecer, né? E quer dizer, falta mesmo essa leveza na gente, né? Falta essa... É lógico, tem a sua importância isso também, né? Da gente ter um senso de responsabilidade e tudo, mas também a gente acha que está mais preso no que trava do que naquilo que nos solta, né? Que é o que significa, né? É preciso ter? Sim. Só que é preciso saber medir. Sim. Né? Não ter o excesso. Sim, eu acho que exatamente pelo fato, né, dele não ter... Tem esse peso nele, dele ser o Avatar, então isso foi também um dos fatores pelos quais ele fugiu, ele se isolou, se encapsulou, mas ao mesmo tempo que ele tem esse peso, ele não tem todo um peso social, assim, parece que ele não sente esse peso social nele, porque ele vai lidando, ele vai sempre tentando lutar com os monstros. Tem um episódio que ele vai salvar ali uma vila de um monstro espiritual, e ele nem sabe o que é o bicho, mas ele fica tentando, tenta batalhar com ele e não consegue, vai de novo, não consegue, vai, até ele conseguir, até ele entender o formato. Então ele, por mais que ele não saiba, não tenha essa noção, essa noção da proporção que é essa responsabilidade, ele sente, mas isso não impede dele ter um objetivo, dele tentar. Isso não atrapalha, ele tá um pouquinho, mas ele não atrapalha 100%, então ele se permite ir. É como se ele visse a batalha, mas o fato dele tentar e falhar, para ele tudo bem, já é um tipo de leveza dele, né? Sim. É muito legal isso, né? Sim. Celso, eu sei que você gosta bastante dos 4 elementos e o quanto isso pode ser bom para a nossa vida prática, né? O que o fogo representa, o que a água representa na nossa vida, né? E aí a gente vê que o Aang está lá congelado 100 anos, tem que retomar o aprendizado dos 4 elementos, mas isso acontece em toda a reencarnação do Aang, do Avatar, aliás. Que símbolo é esse? Esse é o símbolo da recuperação, é a retomada, né? Então, a Giovanna até usou uma palavra muito legal, que foi, ele estava encapsulado como uma semente. O que é uma semente? Ela tem todo o registro do que vem ali pela frente. Naquela semente está o registro da árvore, do seu crescimento, brotar, dos seus galhos, das suas folhas, das suas flores, das frutas que vêm ali pela frente, ali numa única semente.
o Aang, saindo daquela condição de encapsulado, ele é justamente essa semente que vai colocar tudo isso a serviço. E esse serviço é o que ele tem para aprender, a dar o seu fruto. Né? Então parece uma simbologia dentro da simbologia, mas é justamente isso. As coisas que nós aprendemos como? A gente tem muito do nosso caráter, a gente tem muito da nossa personalidade, mas acabamos deixando com que influências externas alterem isso, que já faz parte do nosso registro. Sim. É legal a gente fazer uma diferenciação disso, do que é esse aprendizado que está em nós, do que seria instinto. Então, mais tarde, é bem provável que a gente venha explorar essa questão. Tá, legal. Eu acho interessante essa ideia de árvore, né? Porque tem um lance a mais, eu acho, que dá pra gente agregar com aquilo que a Giovana estava falando. Porque assim, tem esse lance dessa leveza dele também de tentativa e erro. E assim, se você pega a árvore, tem toda ali uma proposta da árvore crescer, né? Ela é sementinha, primeiro vai romper a terra, depois ela vai virar ali um brotinho, depois vira um tronco com sua copa bonita, mas e depois? O que ela vira? Ela pode virar madeira, ela pode virar móveis, cadeira, armário, um monte de coisa, infinito. Então eu acho que essa tentativa e erro, eu acho que faz parte isso, né, da gente construir aquilo que a gente nem sabe o que vai dar de repente, né? Não é? Muito legal isso. Muito legal. Bem lembrado. Bem lembrado. Tá, aí agora a gente está em mente essa ideia de recuperação dessa nossa força, né? Por esse símbolo todo aí, né? Você consegue fazer uma analogia com a Katara nesse sentido? Então a Katara é aquilo que é a harmonização. A Katara é uma conciliação. A água é conciliação. Então a água naquele formato. Então a Katara ela vem justamente fazer esse ajuste das coisas. Nesses 10 primeiros episódios a gente vê como ela tenta fazer um ajuste entre as pessoas, entre os humores, né? E demonstrando que essa água também tem força. Mas acima de tudo, nesse início da saga, ela é mesmo uma reconciliação, ela é a junção, ela é a conciliação. Tem umas horas que, só pra gente apimentar um pouco a conversa, tem umas horas que a Katara, né, ela pode ter esse símbolo aí de reconciliação e ela é de boas, é humildona, como, né, a gente usando esse termo de humildona. Tem horas que ela fica meio nervosa com o Aang. Você acha que as atitudes de humildade dela teve importância no desenvolvimento dela mesma? Nesses 10 episódios, dá pra perceber que ela tem esse traço da personalidade dela, né, de ser mais maternal, até usando a palavra que o Marcel trouxe no começo. Então tem um traço um pouco maternal, que é um pouco de cuidado, de ouvir e ao mesmo tempo ensinar, aprender a ensinar. Dá pra perceber que ela tem essa questão da humildade, nesse movimento de ouvir e falar, né? Então ensinar e aprender. O decorrer da série mostra que ela tá desenvolvendo a dobra d'água. Então ela tá em busca da dobra d'água, ela é a única da aldeia dela, da região lá do Polo Sul, né, do Sul. E ela vai em busca, né, justamente do Norte para desenvolver isso. Mas ela tá sempre ali tentando, buscando, ela chama o Aang, ela demonstra pro Aang também isso. Mas chega um momento que ela, né, acho que ela acaba se comparando um pouco com ele, porque ele pega as coisas muito rápidas, né? Sim. Por ser o Avatar. Acredito que por ser o Avatar ele pega muito rápido ali a dobra d'água e ela fala, como que eu não tô conseguindo? Ela fica tentou desenvolver sozinha, ela tá nesse processo de aprender a dobra d'água sozinha e ela não consegue fluir no mesmo ritmo, às vezes até porque ela fica um pouco rígida nesse processo, né? Mas ela tem um pouco tem essa questão da humildade de ouvir e ensinar, mas não significa que ela
não se mantenha sempre desse jeito. Ela vai Sim. entrando em contato com outras coisas, ela acaba se perdendo um pouco. Sim. Se perdendo com essa comparação. Então, achei peculiar, isso até atrapalhou um pouco eles no episódio, né? Eles acabaram sendo capturados, se eu não me engano. Mas depois ela se acalma, ela vê, ela conversa e ela permite que o Aang ajude ela depois. Ela permite Sim. ter essa escuta, né? Então acho que é bem legal ver esse desenvolvimento de como ela abraça essa questão acho que da unidade mesmo, né? Sim. Essa palavra. É se permitir errar também, né? Sim. Porque senão ela... É legal ver esse desenvolvimento, né? Ela percebeu que ela errou e voltou atrás. E lógico, a gente é teimoso, então teve os momentos dela lá de teimosia também. O que é esse Aang aí que fica querendo passar na minha frente aí no aprendizado, né? Sim. Mas normal, né? A gente é assim também, mas eu acho que a sensibilidade nossa é entender isso, né? Entender o que a gente tava... Tem a questão também que ela foi criada pela avó, já desde pequena. Então a Katara é uma menina que, como se ela, junto com a avó, ela aprendeu a fazer as coisas. Ela sempre estava pronta a executar, ela organizava as crianças, ela que instruía, então ela estava no comando. Mas um comando ainda com uma certa rigidez do que a avó trazia. Então não é para sair daqui, tem que tomar cuidado ali. Então a gente percebe ela durante os episódios o quanto ela preocupava com o irmão, querendo até dizer que ela era a mais velha, né? E o irmão é que estava na posição de cuidar dela, mas ela tentava se sobressair até em relação ao irmão. Então ela tem essa questão realmente desse aspecto do sentimento, né? A questão da água, que a água às vezes ela tá calma, né? Mas às vezes ela se agita. Então o temperamento da Katara é o mesmo da água mesmo, no sentido de que quando ela tá muito agitada, ela não tem noção, né? Aí depois ela retoma de novo a tranquilidade. Então isso é interessante a gente observar o quanto a gente também tem disso. E teve uma fase que ela foi mostrar lá o barco, né, do Senhor do Fogo, e aí ela teve um certo receio de entrar, né? Aí o Aang falou para ela, porque a avó tinha dito para ela que era perigoso, então ela respeitou, ela não entrou. O barco da Nação do Fogo lá, que tava tudo naufragado lá, sei lá. Isso, aí o que o Aang falou para ela? Se você tem medo, então não dá pra ser dobradora d'água não. E aí ela já saiu andando com ele pra dentro do navio. Sim, enfrentou o perigo ali, né? Aí ela se soltou um pouquinho mais. O gelo tem esse aspecto da rigidez, né? E ela tava com dificuldade exatamente na fluidez da água. Ela tava, até o Aang comentou com ela depois que ela tava com um movimento muito duro, que ela tinha que se soltar um pouco mais. Então, não sei, a gente pode fazer uma comparação com dá pra isso, fazer uma né? analogia bem legal. Sim. Isso. E uma analogia interessante é justamente quando a gente começa a pensar na associação entre os elementos. Nós acabamos de falar da água, a água calminha, tépida, morninha. A água do banho é gostosa, mas põe um vento nessa água, deixa ele bem agitado, faz ele virar uma onda, e uma onda com força, ou então põe fogo nessa água. Até um certo ponto ela vai ser muito útil. Depois disso, então são estas coisas, né? Sim. Exatamente. O nosso corpo tem muita água. Né, assim. Ferva o nosso corpo pra gente ver. Nossa, é mesmo, a gente sente, né? Nossa, eu tô nervoso, a pessoa tá nervoso, suando, né? Como agora, ele tá suando um pouquinho. Mas ainda, Margarete, queria falar mais com você. Tem um momento que o Aang diz pra Katara que é só uma criança. E ainda lhe falta dominar ali água, terra e fogo, porque o ar ele já tem o domínio. E ele é mesmo uma criança, como a gente já está falando aqui, né? Já discutiu isso. Mas você acha que pelo lado da Katara, ela buscar essa solução fora dela mesma,
no sentido de que o Eng é o solucionador de todos os problemas. Isso não é negativo para nossa vida, assim? Se a gente ficar buscando um salvador externo o tempo inteiro? Nesse caso, realmente, ela está de posse de uma força que não é dela. Por quê? Porque ele, de uma certa forma, ele está mostrando que ele tem algumas habilidades diferentes. Ele é brincalhão, mas ela começou a observar e percebeu. Ele falou, não, Sokka, ele é um avatar. Ela realmente percebeu que ele era. Ele tinha diferenças. Ele não era igual a todos. Na hora que ele enfrentava, ele se mostrava mesmo toda a força que ele tinha sem perceber. Como uma coisa mais natural do mundo. E ela que se assustava de ver o quanto ele reproduzia coisas, né? Então, a questão da Katara, ela, num primeiro momento, sim, porque ela queria realmente resolver a situação do povo dela, ela tem esse ímpeto, né? Ela perdeu a mãe cedo, a situação toda do povo tá lá, né? E pede algum movimento, ela quer um movimento de mudança. Sim. E ela busca o tempo todo, tanto que ninguém acredita nele, e ele próprio não acredita muito nele, mas ela falou, não, você consegue, e nós vamos com você, até ela entra determinada que ela estaria junto com ele. E nesse momento é que o Avatar fica mais sossegado, porque ele fala assim, puxa, vocês vão comigo, né? Sim. Nós vamos. Aí ela vai enfrentar quem? A própria avó. Sim. Né? Que já é uma pessoa de idade, está avaliando a coisa que não é tão certa, né? Então ela tem um pouco de receio, a avó. Mas a Katara, ali naquele momento, ela aí acaba envolvendo o Sokka também a fazer essa jornada junto com o Avatar, porque ela está decidida realmente que ela tem que fazer alguma coisa. Ela é o movimento, fazendo Ela essa analogia sempre é um com a movimento. água, ela é um movimento, ela que impulsiona, ela é uma onda, por assim dizer, que vai ajudar o Aang também. São habilidades diferentes, ele pode ser um salvador, mas ela também tem a sua importância. Sim. É nesse sentido que você está falando. Ela ter esse movimento de mudança, ela cria uma mudança, mesmo se ela está nervosa, ela está criando uma mudança. Porque Sim. até então fica parado, do que é resolver? Ela está confiando num poder que não é dela, sabendo que ela tem aquele poder. Ela era bem madura, vamos dizer assim, por toda a consequência que ela passou e poder começar a fazer alguma coisa pro povo dela. E água parada apodrece, né? Olha, Tem mais essa. É, bem interessante, né? Mas assim, no sentido de do Aang ser o salvador externo, o que você acha disso, assim, na nossa vida prática? Ok. Se eu tenho um ídolo e eu coloco toda a minha expectativa nesse ídolo, não é saudável pra gente também, não é? Não, porque quando a gente se espelha em alguém, a gente já perdeu a força. Sim. Então a força está naquele que vai produzir alguma coisa para mim. O valor não é meu, a força não é minha, o esforço não é meu. Então a própria pessoa não toma consciência de que ela está querendo produzir alguma coisa que ela quer, mas através do outro. Mas isso vai deixar para a própria pessoa um vazio, né? Então aquelas pessoas que acabam idolatrando pessoas, olha, agora eu vi, acho que essa pessoa vai dizer o que eu preciso fazer. Como o Andy às vezes fica, mas o que eu preciso fazer, o que eu preciso fazer? Então, até os senhores falam assim, olha, no momento certo você vai saber, né? Então, o quanto a gente também tem essa coisa da pressão da vida, né, em nós, e o quanto a gente está numa sociedade onde há muita separação, né, e pouco compartilhamento de ideias. O que nós estamos fazendo aqui é excelente. Nós estamos compartilhando ideias e essas ideias que brotam de capacidades diferentes, de ideais diferentes, vão surgindo soluções que são aplicáveis. Porque não é uma aplicação só minha, ela no geral. A mesma consciência que a Katara teve é o que nós temos que ter.
Sim. Ela viu o Avatar, viu recursos nele, todo mundo estava negando, mas ela realmente estava crente que ele tinha alguma coisa diferente. Mas ela também sentia força. Sim. E a mãe dela foi uma domadora da água. Uhum. Então ela tinha esse ímpeto também de fazer alguma coisa. Então, o quanto todos nós somos um avatar. E quando que a gente vai se despertar? Quando a gente encontrar o nosso avatar dentro de nós mesmos. Sim. Sem encontrar, não dá para acreditar que o outro possa ser. As pessoas é que têm que se ver avatares junto com ele. E ele, não querendo ser, ele se torna amigo de todo mundo, ele se mistura com todo mundo. E aí a própria Katara, o próprio o Sokka, tem a facilidade de se mostrar em termos de empenho. Você mesmo já começa a perceber a mudança em você. Sem mudar você, como que você consegue no mundo? Você não tem força nenhuma. A fala da Margareth me trouxe alguns insights também, né? Que isso de despertar, né? De dentro pra fora, da gente despertar nosso avatar interior, né? E de ter às vezes as pessoas passarem a responsabilidade para um outro, né? Tentar se espelhar, falar, não, o avatar que vai ser o salvador. Eu fiquei pensando assim que talvez, né, a gente pode fazer uma analogia de que o avatar ele seja só um diplomata ali para as 4 nações, mas o que importa é que as nações elas se respeitem, assim, tipo, enquanto comunidade, né, o povo da terra, o povo da água, o povo do fogo, o povo do ar, que elas se respeitem em si, mas que todas ali têm o seu papel. É importante que elas tenham internalizado ali que cabe a pessoa da terra. O quão importante também é ter essa parceria com o povo da água. Então, pensando num contexto nosso, né, não tem a questão do mar, terra e água e ar, a gente pode ter uma pessoa, né, uma pessoa diplomata, mas que de fato é a gente que traz de dentro para fora. Nós somos os agentes transformadores. Então, a gente tem essa responsabilidade de mudar o que a gente tem aqui. É a gente que está fazendo acontecer o momento. Nossas decisões que fazem o que está no nosso momento, né? Então, não tirar essa responsabilidade nossa, porque a gente tem que despertar isso, né? É exatamente isso. Alguns aspectos também é que, pensando que o Avatar também, ele domina todos os elementos. Né? Geralmente a gente vê isso tudo separado. Então, como a junção das coisas torna algo completo, né? Então a gente não pode ficar separando cada um aspecto, sendo que todos eles juntos eles funcionam melhor. Além disso, uma coisa que me veio aqui é que, beleza, o Avatar dominou todos os elementos, mas não é como se ele fosse o maior especialista dele. Eu não vi o Avatar domando gelo. Então a Katara tem isso, né? Ela pode ser uma domadora de água melhor que o Avatar, porém ele vai dominar tudo, ele vai de repente dominar com mais facilidade, mas ele vai ter outros conhecimentos, ele vai ter um conhecimento mais global, enquanto de repente o dela é algo mais focado. Sim. Faz sentido toda essa analogia, né? Porque assim, se a gente coloca para o mundo real e tem um político ali que ele faz alguma coisa, vamos colocar o político como fazendo alguma coisa positiva para uma cidade, e aí tudo bem, ele como esse diplomata ou como essa pessoa que a gente poderia idolatrar, né? Ele está só colocando a ação, mas aquilo só vai ser possível se todos daquela cidade contribuírem, né? Então, todos nós temos um papel na sociedade, assim como o Aang tem o dele de agente ali, de diplomata, de movimento, num sentido global, né? Porque ele está ali para unir todas, mas todas têm que fazer o seu papel depois. A nação do fogo, né? A nação do ar, enfim, né? Ah não, do ar já tinha... Já cortou, já acabou. Infelizmente. Infelizmente, acabou. Tanto é que essa é a introdução de cada episódio. Mas todos os povos viviam em harmonia até que o povo do fogo resolveu criar uma ruptura. Sim. Esquentou demais. Quanto mais harmonia, todos eles sabem exatamente aquilo que fazem e não tem ninguém mais importante. Porque cada um é importante para alguma coisa que só a junção dos 4 é que tem significado.
isoladamente o fogo é o fogo, a água é a água, a terra é a terra, o ar é o ar. Mas a junção destes 4 em harmonia, em sinergia, em simbiose, a gente consegue muita coisa. Essa é a grande descoberta de cada um de nós para a nossa vida. Sim. O legal, o interessante também, assim, que a gente está falando também dessa ideia do Eng não ser idolatrado, e ele nem se sente assim, né? Não. Tanto que tem, quando eles vão pra ilha que eu acho que é daquelas mulheres guerreiras, ele dá uma falhadinha ali, né? Porque ele fica ali com a vaidade lá em cima, as menininhas ficam correndo atrás deles. E o Sokka também, ele tem aquela feliz cena que ele chega e fala assim: eu não perco pra menininha, eu nem luto com menininha. Aí, Giovana, eu queria perguntar pra você, você acha que essas atitudes de interesse individual, tanto do Eng, do Sokka, não atrapalham o interesse do grupo? Sim, com certeza. A gente viu ali no episódio que até a Katara começa a se sentir excluída, ela não entende muito bem esse movimento dos dois, né? Do Eng de, estou recebendo atenção, vou ficar aqui, eu não quero sair dessa aldeia, que tá muito bom. E do Sokka de ficar ali falando, não, isso é coisa de mulher, isso aqui não é meu. Então ela fica até revoltada com eles, né? E querendo não atrapalha ali, a gente vê que eles prolongam um pouco a estadia ali e acaba trazendo consequências, né? O povo do fogo vai acompanhando. O Zuko tá ali de olho o tempo todo e ele conseguiu chegar neles. Mas essa questão da forma como eles respondem, né? Assim, o Eng, imagino, assim, ao meu ver, é muito por essa atenção de ser jovem, ele recebeu uma atenção diferente, tá entendendo ali, não sei como que era lá nos monges também, se ele já recebia alguma coisa, ou se era muito mais ali do aprendizado. Mas assim, do Sokka, essa fala, não é só nesse episódio que ele tem essa fala machista, né? A gente pode falar que é uma fala machista. Ele teve em outro episódio, que a Katara também se incomodou, que eu não lembro especificamente o que era. E aí ela até se vingou dele, se vingou e deixou a calça toda rasgada. Ele traz algumas falas que, me referindo até um ponto que eu trouxe, eu vejo muito que a Katara e o Sokka, eles tiveram que assumir essa responsabilidade parental, no quesito da Katara ser mais materna e cuidar das crianças, ajudar a cuidar da aldeia, e o Sokka ter essa responsabilidade. Acho que ele era o único jovem homem adulto ali, então ele era mais velho, né, figura masculina ali, e tinha essa responsabilidade de ser o protetor da aldeia. Então dá pra ver muito isso durante os episódios. E ele traz essa fala infeliz, né, de que, né, não perde pra mulherzinha, que mulher não tem essa força, como se só o homem tivesse essa força. Então esse machismo estrutural ali é cultural, o machismo estrutural ele é cultural, da cultura deles. Acho que nesse caso pela falta de experiência, de ter um contato, de ter que assumir essa responsabilidade sem saber exatamente o que é ser homem, qual que é o papel do homem, o que ele tem que fazer. E não ter esse contato com outras culturas diferentes. É o que acontece, eles vão pra outra tribo em que as mulheres são as guerreiras. E ele fica, opa, o que é isso? Na minha tribo eu sou o único guerreiro, eu sou o homem, eu sou o guerreiro. Nessa aqui as mulheres são... Não, o que é isso? O que tá acontecendo? Mas aí é interessante porque o Sokka, ele se sente inferiorizado por não ter nenhuma situação relevante em termos de poderes. Tá? Sim. Então, por conta disso, ele já sente uma inferioridade. Ele não tem uma referência. Ele não tem uma referência dele. Ele ainda não assimilou que o quanto é forte, o quanto é responsável a posição que ele exerce. Ele não dá conta. Ele vai dar conta quase no finalzinho desses 10 episódios, né? Então, o quanto masculino, às vezes, a gente for pensar, quando se coloca muito a questão do... Não, mulher é isso... O quanto ainda eles precisam ser reconhecidos da própria força, né? O quanto eles não se sentem reconhecidos, né? Então a gente vê isso em nós mesmos. A mulher achar que não está sendo reconhecida, o homem achar que não está sendo reconhecido, porque vai depender de como foi criado, né? Quais dos dois tiveram mais valores a ser contribuído dentro da família. Às vezes a mulher, outras vezes são os homens. Sim. Então isso também prejudica um pouquinho as relações. Isso tem muito a ver também com esse primeiro papel de responsabilidade deles, né?
tanto a Katara fazendo um papel meio maternal ali de cuidar deles, né, e querendo ensinar o Aang a fazer algumas coisas, a sempre estar apontando a direção. O Sokka querendo sempre ser o cara que vai defender todo mundo, então ele sempre tá vendo se tem alguma coisa errada para querer consertar. E, né, fazendo o papel ali de o homem da família, que era o que ele era na aldeia, né? Esse papel aí tradicional, assim, por assim dizer. E quando você fala que eles fazem figuras parentais, inclusive quando eles quando eles chegam lá no templo do Ar, se eu não me engano, e o Aang vê tudo aquilo destruído, e fala, nossa, mas todo mundo que eu conhecia estava aqui. A Katara fala, Aang, agora nós somos a sua família. Então, de fato, todo mundo tá ali junto e cada um tem a sua própria responsabilidade. E a Katara e o Sokka estão sempre juntos ali com o Aang para ajudar no desenvolvimento dele. Enfim. E ele tocou uma coisa interessante, né? A destruição. Quanto eles tinham que estar trabalhando com essa construção sempre, né? Destruição, onde eles iam. E tinham que levantar dessa destruição para uma construção. Achei interessante também. Tá? O que vale é que nesse ponto da gente entender que estas manifestações dos três, do Aang, do Sokka e da Katara, dão conta do ego. E do ego, a vaidade. E o quanto que a vaidade pode nos desviar daquilo que realmente a gente deveria fazer. Sim. A ponto de tornar prejudicial. É interessante assim que o que eu queria saber, que a gente já está falando sobre isso nas entrelinhas, né? Mas assim, o Sokka e a Katara, eles carregam os valores dos pais deles? Eles estão carregando ali e perpetuando aquilo? Sim, porque o próprio Sokka já recebe uma obrigação logo de início do pai. Então o pai ia viajar numa missão e ele deixa para o filho uma missão também para ele, né? Que era ele ficar na aldeia, né? E ele cuidasse da irmã dele, né? Não só da aldeia, mas que ele cuidasse da irmã dele, como irmão mais velho, né? Então o Sokka tinha esse senso de valor a partir desse momento. Então o Sokka ele recebeu naquele momento um sentimento de estar agregado a alguma força. O pai dele deixou algo para ele muito forte. Sim. E para o pai dele deixar algo de uma incumbência muito responsável, o pai dele confiou nele. Então, nesse sentido, ele cresce. Aí ele até ergue mais, né? Sente com poder até, porque ele... E solta o bumerangue dele, né? Ele recebe aquilo como uma honra mesmo. Sim. E um valor a ser cumprido, né? Sim. A Katara, por ter a mãe como uma dobradora de água, ela ficou com o colar. Então ela tem a representação da mãe, ela lembra da mãe, apesar que ela foi criada pela avó, né? Ela representa muito a questão da mãe do povo, porque a avó ficou a avó dela. Sim. Mas ela, enquanto... Ela tomou o lugar da mãe, assim, por assim dizer. Da mãe que era filha da mãe. Porque ela passou a ser a mais velha do grupo. São todos crianças. Então ela estava no lugar da mãe. E quando o pai saía, quem ficava no lugar do pai era o Sokka. Sim. Então aí você vê que há uma distribuição hierárquica que dá o equilíbrio para aquela aldeia, mesmo eles não tendo uma idade suficiente boa para dizer assim, olha, com experiência, né, que vai poder conter uma série de problemas que possam surgir na aldeia. Mas de qualquer forma eles estão com essa força toda por conta dessa assimilação que eles tiveram do como os pais eram, né, e como o pai é. Nessa questão da Katara, aí me corrijam se eu estiver errado ali, mas se eu não me engano a mãe dela morreu lutando contra o povo do fogo também. Não é que ela era dobradora da água e ela morreu lutando.
Então, além desse papel, né, maternal, mulher que cuida da aldeia, eu acredito que a Katara trouxe muito isso de eu me sacrifico, eu defendo as coisas que eu amo. Então, por isso que ela vai atrás, ela quer ir atrás. Eu sinto que isso é um dos norteadores dela. Assim como o do Sokka é de eu tenho esse papel, meu pai me confiou esse papel de defender, de proteger. Ela também traz muito isso, não apenas de cuidadora ali da vila, mas desse sacrifício e ter visto esse sacrifício da mãe como algo muito bacana. Então ela vai atrás porque ela gostaria de seguir esses caminhos, né? Eu gostaria de trazer uma direção meio oposta disso tudo. Sim, é isso que a gente quer. que é a seguinte, no desenho fica bem claro que cada um segue o direcionamento parental que recebeu, supondo aí que, né, que os parentes, né, os ascendentes aí do Avatar são os outros avatares. Mas isso, de fato, é um dever do filho? O filho deve seguir o legado dos pais? Né? Até onde é saudável, sim, né, carregar exato, isso. Sim. Era justamente o que eu estava elaborando aqui. Sua boca. Exatamente. Essa é a cereja do da minha torta aqui, do meu bolo. Que é justamente isso. Sim. O Sokka está assumindo uma responsabilidade que não é dele. Foi delegado. Sim. Então ele tem que assumir isso. Como alguém que não tem opção. Né? Você vai ter que fazer isso. Porque não tem outro que o faça. Então você vai ter que assumir essa responsabilidade. Então de novo, aquilo que a gente encara para cada um de nós. O nome disso, os termos para isso são aqueles: você deve ser assim, você deve fazer assim, você tem que ir lá. Então todas aquelas coisas que a gente coloca no capítulo das obrigações da nossa vida, que vão sendo escritos dia a dia, né? Quase que a cada respiração, é exatamente essa figuração que o Sokka passa nesses episódios iniciais, né? De ter que assumir isso porque ele encarou. Muitas vezes encara isso com orgulho e cumpre uma missão, mas será que sempre é bom? Sim. Na vida prática, assim, um exemplo bem batido, né? Você tem que ser médico, você tem que ser bailarina, ou enfim, né? O Sokka, ele reconhece que falta realmente conhecimento para ele no momento que ele tem que disputar com as moças, né? As guerreiras. E aí ele reconhece que ele tem que chegar até ela e falar: eu posso aprender? Nossa, interessante. É uma ruptura que ele está fazendo ali, né? Ali ele reconheceu que realmente ele tinha algo a aprender. É dele, é tudo dele ali, né? O aprendizado é dele agora. É dele. Né? E aí as meninas realmente ensinam toda a parte do poder para ele. Sim. Né? Então nesse momento ele conseguiu se juntar a elas. E isso é bonito, né? Porque até então ele estava distante, né? Não gostava muito. Mas aí quando ele realmente considerou que ele tinha algo para aprender com elas, foi quando ele se reconheceu, é quando ele entrou dentro dele e percebeu que ele precisava aprender. É a primeira ruptura do machismo. Interessante. Agora imagina um pai, se é um pai, eu não sei como que é o pai dele, mas imagina se é um pai assim, bem machista. Você tá doido? O que você foi aprender com mulher? Colocou roupa de mulher. Roupa de mulher. Maquiagem de mulher pra aprender. Nossa, como que é, né? Como a gente está preso a isso. E aí de repente a pessoa poderia ter uma força como o Sokka desenvolveu, que é só dele, mas ele de repente está preso ali com os conceitos dos pais, né? Aquilo foi delegado, né? E tem mais uma coisa que é interessante, porque o Marcel trouxe, né, da roupa feminina. Dentro da própria psicologia, né, o próprio Carl Gustav Jung, ele dizia que em algum momento da vida o homem deveria usar saia, uma vestimenta feminina, porque é para ele incorporar mesmo a parte feminina. Porque tanto o homem como a mulher, ele tem
as duas energias. Então, à medida que ele reconhece isso nele, ele trabalha muito bem com todas as pessoas, seja o sexo feminino como masculino. Então, ele reconhece a força feminina, então às vezes, para reconhecer mesmo, às vezes ele tem que sair trajado da parte feminina. Por isso que existem alguns locais no mundo, né, onde há festivais onde os homens se vestem de mulheres. Sim. Por mais que tenha sido delegado, né, para os dois, tanto para a Katara quanto para o Sokka, se desenvolver, né, acho que faz parte do processo, pegar isso como, ok, isso de fato eu tenho que assumir. Eu acho que até, né, nesse processo de entender o que é deles, o que é nosso, né, se alguém fala, você deve fazer isso, às vezes a gente pega isso como nosso, mas com o tempo a gente vai vendo se de fato a gente se encaixa nisso. Isso me lembrou muito uma aula de psicologia que eu tive, que trouxe a música do Raul Seixas, eu esqueci o nome, Sapato 36 ou Tamanho 36. É aquele que o sapato aperta lá? Isso mesmo, que fala que meu pai comprou o sapato 36, mas eu uso 37. Você quer que eu seja de uma forma, você quer que eu tenha esse molde, mas esse molde não me cabe mais. E eu sou diferente, eu vou explorar. Então esse processo dele ser humilde, se entender que, ok, eu tenho para aprender com essas mulheres guerreiras, eu quero aprender. Ele quebra, faz essa ruptura ali com o que deve ser, o que eu quero, o que eu posso ser. E a Katara também, tenho ainda minhas falhas, eu vou me permitir aprender aqui, entender o que eu tô errando. Então acho que nesse processo ali, no decorrer da série, eles vão tendo essas rupturas, entendendo, ok, isso é meu, talvez eu queira ser assim, talvez eu queira ter essa responsabilidade, esse dever que me foi, ou isso fez parte de mim, mas ele não abandona totalmente, né? Porque ele gosta daquilo que o pai delegou pra ele. Sim. Também é importante também reconhecer dele, isso né? nele, né? Também. Sim, exatamente. Bom, então agora vamos mudar um pouquinho de assunto, a gente vai falar sobre amizade. Eu achei uma cena muito 10, que foi aquela que o Aang encontra seu amigo de infância lá numa nação da Terra, que é um carinha bem doidinho, né? Que foi bem legal. E ali a gente vê a amizade entre o Sokka, a Katara, o Aang, que eles são até testados lá, né? E Giovanna, o que você achou? Eles souberam lidar bem com esse desenvolvimento da amizade ao longo ali e ao longo de todos os episódios? O que você acha? Eu acho que assim, trazendo essa questão dos papéis que eles vão assumindo, que eles vão demonstrando, cada cidade, cada lugar que eles vão tem algum BO, tem algum problema ali que eles resolvem, saem e vai fortalecendo. Então, o vínculo vai aumentando, né, conforme eles vão passando por desafios. Eles vão se desenvolvendo pessoalmente também, né? O Aang, ali no momento que ele tem esse impacto de ver o templo destruído, já mudou um pouco. O Sokka, quando tem esse contato ali com as mulheres guerreiras, também já mudou. A Katara, quando ela tem essa quebra ali, ela tem esse momento, né, de com um pouquinho. Água. O momento água ali, mais volátil ali, que ela viu que não era tudo aquilo e mudou. Então, assim, dá pra ver que eles vão tendo esses atritos, mas eles vão se resolvendo, né? Então eles tem atritos, acontece, eles se entendem, depois eles se centram, cada personagem vai se centrando, entende que foi um momento, talvez foi um vacilo, né, por assim dizer, foi algo que aconteceu com eles que nem sempre dizia respeito ao grupo, né? Não era algo com o grupo, era algo pessoal que eles tinham que tratar. Né? Então dá pra ver que eles vão entender, sempre com muito respeito entre os três, com esse cuidado, né, de se ajudar, tá sempre disposto a se ajudar e sempre melhorando essa questão. É muito bonitinha a amizade deles, assim, né? Bem fofinha, assim, o jeito que eles lidam. Por mais que um erra com o outro, você vê a Katara lá olhando o Aang com as menininhas lá, né? Ela fica brava, mas ela vai lá e consegue falar pra ele que ela ficou chateada. Sim. E depois ele percebe também que errou e depois volta atrás, né? Sim. Então acho interessante a amizade. E esse é o valor da comunicação, né? Sim, Isso é com muito. certeza. Não só comunicação, mas comunicação de qualidade, que é aquela que traz um resultado benéfico para a situação.
Essa é uma arte. A pessoa a ser podia dominada. segurar, né? A Katara podia ficar segurando lá, nossa, por que ele fez isso comigo? Né? Por que ele não deu o valor o valor devido à nossa amizade, né? Ele não tá me vendo, ele não tá vendo que eu tô brava, eu não vou falar com ele também. Aí não tem comunicação, né? Não desenvolve. E normalmente é o tipo de comunicação que às vezes a gente se vê, né? Quer dizer, não vai conversar com a pessoa, imagina uma série de coisas do outro e não está disposto a achar que pode estar errado dentro daquele julgamento, daquela ideia, né? E como no caso do desenho, eles estão muito integrados numa causa, né? Que no caso os 3 estão empenhados, então eles estão sempre vendo uma série de adversidades que fizeram com que eles tivessem vínculos. Então, todo momento, se eles passam da medida, um vai lá reclama, né, que foi o caso da Katara, e o quanto nós também agregamos valores a partir de algo que a gente faz, como se aquilo faz com que eu me torne melhor, ou que eu seja melhor que o outro, e quando não há necessidade disso, né? O outro tem uma habilidade que para você se demorou um pouco mais, mas você também aprendeu. Nós somos todos diferentes, então é importante a gente se valorizar naquilo que a gente é. O comparativo, ele é um bloqueio pra gente também, né? Eu ficar me comparando com as outras pessoas, né? E o quanto que a amizade deles é tão fluida que eles não se comparam, assim, compara, mas aí trabalha isso, né? E vai se melhorando, né? Eu acho que é importante a gente não fazer um comparativo crítico destrutivo, né? Fazer um comparativo só construtivo. Então, por exemplo, até o encontro do Aang com esse velho amigo dele, acho que pode trazer bastante assim, como aquele carinha jovem que fazia uma coisa que provavelmente era muito proibida lá no reino, que era descer pelo negócio que eles usam para entregar as coisas lá, e o Aang fez isso, né? O correio, e o Aang fez isso depois de tanto tempo, destruiu um monte de coisa, e aí ele consegue encontrar esse amigo que tá, ele é o rei lá, né, do lugar, e aí vê, caramba, né, aquele carinha lá, olha o tamanho da responsabilidade que ele tem hoje, né? Talvez possa ter dado um clique ali nele também. Essa parte de, olha, se ele tem aquela responsabilidade, eu também talvez tenha que assumir algumas pra mim, né? Que eu possa estar fugindo, quem sabe. De fato, né, eles têm os momentos em que eles se comparam, que é natural, da gente ter esse momento, até pra gente talvez conseguir dar um passo adiante de onde a gente tá, né? Pra gente conseguir evoluir, a gente olha, tem que perceber que tem algo fora, ou algo que está incomodando. Tem que incomodar. Algo tem que incomodar para que a gente consiga sair do lugar. Tem que sempre ter em mente de que cada um tem as suas habilidades, cada pessoa tem as suas facilidades e as suas dificuldades, cada um tem a sua vivência, a sua história de vida. E cada experiência que a gente passa individualmente vai construindo o nosso caminho. Então a gente pode olhar, às vezes quer ter uma coisa que o outro tem, né, a Katara. Na forma como ela ensinava o Aang, ela falava, não, isso aqui é muito difícil, porque eu levei tanto tempo, isso aqui, nossa, eu ainda não consegui, mas eu levei muito tempo, você tem que fazer desse jeito, tem que ser com muita dificuldade, e ele vai lá e faz de forma fácil, porque pra ele é fluido. E ela não, ela já tem as experiências dela, enfim, fazem com que ela ache de forma mais rígida. Então a gente pode olhar e almejar algo, né, que o outro tem, mas a gente não pode esperar que a gente consiga atingir da mesma forma que o outro atingiu. A gente tem o nosso caminho para trilhar, né? Ela vai se considerar menor por causa disso, né? Exato, não. É complicado isso, né? Tem um ponto interessante nisso tudo, é que quando você admira, né, ou se compara, você está admirando, certo? Uhum. Então, aquela admiração e aquela comparação que você está tentando fazer com o outro, ela está em você. A própria pessoa tem essa vontade, né? Mas ainda não tem a força para executar. Não está desenvolvido ainda. Então ela acaba tendo esse ímpeto de se comparar, né? Mas é interessante a pessoa perceber que isso ela tem também. E está nela produzir uma experiência do qual ela possa chegar a contento da forma como ela quer. E aí ela deixa de comparar, não precisa.
Até só pra não... Parece que o Soca ficou um pouquinho esquecido aqui na história, mas o Soca também teve esse momento ali de comparação, mas no último episódio, que eles estão lá com aquela... Não vou lembrar o nome daquela galera, mas a galera que fica na árvore. E ele, o vilarejo lá, que era contra a nação do fogo. Esses mesmo. Ele teve um sentido ali que tinha algo estranho. E ele ficou ali, talvez comparando, queria demonstrar que era de uma forma, mas eles não estavam ouvindo, então teve uma certa comparação ali também. Mas depois ele foi se ajustando e eles conseguiram também ouvi-lo, né? Porque o cara, o líder da tribo, ele era meio descoladão, né? Assim, ele era solto, não sei o E eles começaram a admirar muito líder. ele, deixaram o Soca meio de lado, entre aspas, né? Então teve essa... qual que é o meu papel? Por que vocês não estão me ouvindo? Quem que sou eu? Perdi essa posição de liderança, grandes aspas, né? Que só ele achava que era o líder. E ele era, no final, ele era puramente vingativo. Sim. Porque ele queria realmente fazer um acerto de contas. Sim. Justo do ponto de vista dele. Mas a partir do momento que ele conheceu o ponto de vista dos demais personagens, então ele resolveu fazer uma revisão ali do comportamento. Mas essa questão da comparação, ela leva a gente a trazer outros termos que parecem a mesma coisa no uso do dia a dia, mas não são. Porque essa comparação, ela pode levar à questão da competitividade, que está ligado com a competência e que está ligado com a sua habilidade e que está ligado com o reconhecimento disso que a gente está falando de si mesmo. Se a pessoa se compara e tem alguém como referência, como a Margarete trouxe, essa referência ela pode ser um estímulo. Mas você lembrou, o Marcel lembrou, né? Assim, e quando essa comparação é destrutiva? Eu não consigo fazer isto desta forma e, portanto, quer dizer, eu não vou ser tão bom quanto aquele em quem eu me espelho. Então essa é uma comparação inútil, ela é destrutiva. Da mesma forma que a pura competitividade. Quando a pessoa tem competência, ela tem a certeza que ela vai atingir algum resultado. E ela sabe que por ter competência mais habilidade, ela pode melhorar. É diferente daquele que simplesmente, ou da pessoa que simplesmente se compara e se anula e, portanto, acaba não fazendo nada. E muitas vezes rejeita quem faz. Sim, aí começa essas picuinhas no trabalho, né? Vamos anular aquele ali porque vai ameaçar o meu trabalho aqui, né? Porque a pessoa não se reconhece boa o suficiente para conseguir dizer assim, se garantir por si só, né? Sim. Vamos eliminar a sombra. Ou vamos eliminar a luz que está fazendo sombra. Ou vamos... boa! Aí, Celso, ó, o tio Iron. Agora a gente chegou no tio Iron, porque o tio Iron na internet assim, é uma legião de fãs também. Você também, né? Meu padrinho. Meu padrinho. E assim, ele é o jeito dele, que parece ali despretensioso o tempo inteiro. Ele é um personagem muito interessante, né? E quem é esse tio Iron nesse contexto todo, Celso? Né? Dentro de tudo isso que a gente tá vendo, né? Olha só que legal. O tio Iron a gente consegue identificar, basta olhar no nosso entorno. É a pessoa que tem uma ideia daquilo que já aconteceu e está se repetindo. Só que no momento que ele fez da primeira vez, que ele deve ter sido tão destemido, que ele estava no mesmo processo de aprendizado e era ali o guerreiro, ele viu que determinados erros levavam a consequências que poderiam ter sido evitadas. Mas essas consequências evitadas seriam não cometer aqueles erros. Portanto, ele é um excelente professor. E o Zuko reconhece que o ensinamento dele é bom, mas o Zuko tem um ímpeto e não tem aquela manifestação da espera. Ele quer tudo de uma única vez, mas o tio Iroh, não. Vamos devagar. Eu sei exatamente como as coisas devem acontecer. Então, ele é a experiência e, portanto, a experiência está no passado. Estas coisas têm uma maneira correta de acontecer.
Estas coisas têm uma maneira correta de serem processadas. E aí a gente vai ter bons resultados. A prova maior dessa, vamos chamar de sabedoria, é quando ele é raptado. E por ser raptado, ele deixa 1 ou 2 sinais que dão o rastro para o Zuko chegar e identificar, é este o caminho. Não é? Se fosse ele entrasse num desespero, se ele entrasse numa luta, numa contenda ali, não ia acontecer absolutamente nada disso. Mas ele tinha certeza. Ele sabia que em um determinado momento ele iria utilizar todo o conhecimento que ele tem para poder se livrar daquela situação. E foi o que aconteceu no episódio. Sim. E ele tem, assim, no começo você falou sobre recuperação do nosso poder, dos 4 elementos, a Katara, com o lance da harmonia, também da recuperação, e o tio Iroh nesse papel, como experiência, você consegue complementar? Olha que legal, é justamente aquele que consegue e já sabe qual é o resultado da junção dos 4. Não é? Simples assim. Sim. Ele sabe que os 4 elementos devem se juntar em harmonia, em sinergia, em simbiose. Caso contrário, a prevalência de um deles vai dar origem ao imprevisível, que é o que a gente está vendo. Não é? A ação do fogo lá destruindo tudo. Exatamente. Sim. E tem uma coisa interessante que você falou agora. Quer dizer, o quanto o tio Iroh, né? Ele já sabia, dentro de antever, né? Ele já sabia que ele tinha que instruir o sobrinho. E ele tinha que estar com o sobrinho, porque senão ele seria totalmente a cópia do próprio pai. E aonde ele fala, eu conheço meu irmão. Sim. Você esperava isso dele? Eu conheço meu irmão. Então a questão toda é o quanta sabedoria que ele tinha, né? De saber usar as possibilidades que ele tem, os recursos, né? E ele fica mesmo praticamente com a guarda do Zuko, e o Zuko reconhece ele como o mestre dele, né? E é interessante ver o quanto ele capta as situações de uma forma bem sutil, né? O jogo dele, que é a pecinha, eu preciso pegar a minha pecinha. Nossa, isso é sensacional. Ele no spa. Sim. Não, agora eu vou fazer um spa aqui. Aí fica lá, sonhadão. Agora eu quero a folha do tabuleiro lá, do jogo do tabuleiro. Não é? O E o sobrinho meu chá de ginseng. Chazinho sempre. E apesar do Zuko ficar revoltado, ele não podia ficar sem o tio, porque o tio era o equilíbrio do Zuko. Sim, ele sabe desse professor, do valor desse professor, né? Exatamente. Eu acho muito bacana essa relação do Zuko com o tio, porque o Iroh nunca ele não para o Zuko, ele não coloca bloqueios no caminho do Zuko. Então ele não fala, não, aqui você não vai mais, ponto, vamos fazer outro caminho. Ele Você vai faz tá errado, né? A ponto ele acompanha o processo do Zuko. Ele instrui, mas ele não bloqueia. Sim. Ele fala, né, talvez isso aqui não seja o melhor, mas tipo, ok, vamos. Sim. E aí se ele precisa, né, naquele momento que ele tem uma luta contra o general, que o general ia fazer alguma coisa, ele intervém. Mas assim, ele não bloqueia o Zuko de ter a experiência dele. Ele vai instruindo e vai caminhando junto. Sim. Vai mentorando ali, mas ele permite que o Zuko tenha suas próprias vivências, assim como talvez ele teve antes, né? Ele foi assim que ele desenvolveu, né? Entendeu essa junção dos 4 elementos e agora ele vive tranquilo, levando seu tempo, esperando, né? Bem bacana. E uma coisa que eu queria falar pra vocês, assim, jogar a pergunta na mesa agora. A questão do propósito. Ele é da Nação do Fogo. Então ele tá vendo tudo que a Nação do Fogo tá fazendo. Ele, como ele tem uma sabedoria assim, de ser zen, por assim dizer, né? Ele poderia não achar certo o que a Nação do Fogo tá fazendo, mas ele continua lá. Ele sabe que não é certo, mas ele continua na Nação do Fogo. Agora eu queria saber assim, em relação com o propósito que a gente tem na vida, porque muitas vezes a gente precisa achar um jeito certo que a gente colocou na nossa cabeça, que tem que acontecer na nossa vida, para que a gente esteja alinhado com o nosso propósito. E ele está totalmente avesso a isso.
Ele tá ali na Nação do Fogo, provavelmente contrário com a sabedoria dele zen, e ele tá lá. O que vocês falam sobre isso? Eu acho que ele é bem sábio mesmo, viu? Porque só a pessoa que tem a sabedoria sabe que a realidade, mesmo sendo contrária, você tem que seguir aquela tendência para extrair aquilo que você possa fazer na situação. Então ele está lá porque ele sabe que o filho do irmão vai chegar ao reinado. Então ele está preparando quem? O próprio filho do irmão, porque o irmão não vai deixar o filho assumir. Já está claro, né? O pai não quer entregar o trono, tá visto. E ele já também entendia, porque ele já conhecia o irmão. Então, quando ele cria esse propósito para ele, é porque ele tem em si essa situação de saber por que ele tem que estar lá. Então ele sabe por que ele está lá, ele sabe por que ele tem que fazer determinadas coisas com o Zuko, ele sabe que ele não pode enfrentar o Zuko bater de frente com o Zuko, e sim dar a experiência para o Zuko, mas também mostrar o quanto ele é impaciente, o quanto ele tem que esperar, olha o que aconteceu, né? E ele ainda deixa claro para o Zuko, eu não capturo o Avatar, tá? Sim. Então você saiba bem o que você vai fazer. Nessa fase eu não vou te ajudar. Sim. Eu não vou poder te ajudar. Então ele sabe de todo o movimento, né? Porque ali, além eles esperavam mesmo o Avatar. Então ele estava dentro de um propósito de desenvolver o mestre do fogo. E esse era o propósito dele. Então é como a gente está em nós descobrir aquilo que é o nosso significado, não para o outro. Sim. Mas eu estou aqui nessa situação. Qual é o meu significado de estar aqui nessa situação, com essa vida, com essas pessoas? Então, é nesse momento que a gente enxerga por que a gente caiu naquela situação. Por que eu estou aqui hoje com vocês? Né? Por que nós estamos juntos? Há um significado interno que nos trouxe aqui. Sim. Porque se não houvesse uma vontade, não haveria nós aqui hoje. Poderia ter só você falando. Mas houve, de repente, uma energia que trouxe mais de uma pessoa aqui para conversar sobre isso. Sim. Né? Então, significado é só a pessoa pode chegar nele. E não é algo que ela vai mostrar para alguém. É algo do trajeto dela mesmo, da vida dela. Ela entender que tudo que está acontecendo ao redor dela já é o significado. Essa questão da gente cair em determinado momento e a partir daí a gente absorver, né, ou reconhecer a situação e tirar algum... e seguindo a partir daí. No Iroh tem muito a ver, porque parece que assim, mesmo ele sendo um general do fogo e ele querendo sempre evitar algum conflito, né, que é o que dá a entender, parece que ele caiu nessa busca pelo Avatar só querendo viajar o mundo, porque o sobrinho dele de repente foi exilado da aldeia do fogo. Ele, uma oportunidade de ficar com meu sobrinho, ensinar umas coisas pra ele, viajar o mundo, olha que coisa legal. Então ele sempre quer aproveitar tudo, ele quer aproveitar o spa, ele quer aproveitar um chá gostoso, ele quer, sei lá, tomar banho de mar. Carpedinho. Parece que foi assim, tanto uma coincidência, né, do Avatar ter ressurgido bem naquela época, quanto uma oportunidade, e talvez mostre aí o quanto ele valoriza a família, né? Então ele conhece o próprio irmão. Se você só voltar lá sem o Avatar, eu conheço meu irmão, você não vai conseguir nada, ele vai te pegar e você vai ser preso, vai acontecer alguma coisa errada, mesmo você sendo filho dele. Então você tem certeza que você quer fazer isso? Então ele tem muita sabedoria aí pra dar, mas pode ter sido bastante coincidência, assim, essa questão dele estar sendo mentor do Zuko pra capturar o Avatar. Marcelo, você falou um negócio bem importante, o quanto ele aproveitava a vida sem expectativa. Era tudo, onde ele estava, ele tinha um prazer lá. Então, mas tem um lance controverso, porque toda a Nação do Fogo é contra a filosofia de vida dele. Sim.
Aí que tá É. a sutilidade aí da coisa. Esse era o lado que ia puxar a nossa atenção. A gente tem sempre que considerar que o Iroh é do povo do fogo, é da tribo do fogo, é da terra do fogo. E esses são ruptura, são modificação. Então, o fogo vai representar tudo aquilo que traz uma modificação. Então ele sabe, não é? Como a Margarete mencionou, que precisa haver uma mudança. E de novo, se a gente trazer isso para o nosso mundo real, se tudo tiver numa calmaria, se tudo tiver em perfeita harmonia, fica todo mundo exatamente na mesma. Porque a lei, principalmente no Brasil, é o que está bom não se mexe. Esse é o grande ponto. Então, uma coisa que não está boa vai mexer e, portanto, ela ruptura. E aí a gente pode imaginar, a lista tende ao infinito de coisas que cada um de nós, só mudou porque houve uma ruptura. Houve um foguinho ali, sabe? Um demôniozinho que apareceu e botou uma chama que aqueceu e fez com que a gente mudasse. Então é nesse sentido. Então o Iroh é da turma que causa ruptura. O fato é a boa ruptura. Sim. De novo, mais uma arte a ser dominada, né? A boa ruptura, não aquela que leva a desgaste, aquela que leva a desequilíbrio, desordem, sofrimento. Assim como o Celso comentou, ele é do fogo. Então, assim, ele ser do fogo e ele não ter um movimento para sair disso, diz muito. Então, assim, não significa que é só porque ele é diferente que ele talvez não se sinta, não tenha orgulho, assim, não desgoste do fato de ser fogo. Talvez ele goste, mas ele não precisa ser igual, ele não precisa fazer como todos estão fazendo. Mesmo porque, pensando antes da guerra, todo mundo vivia em harmonia. Exato. Não sei como é, não sei se ele é do tempo, acho que não, né? Faz 100 anos. Mas ele não precisa ser como todos são ensinados ali. Então ele é a ruptura, ele é o que foge, ele é a ovelha negra ali do rolê do fogo. Ele é uma pessoa diferente. Mas não significa que ele desgoste das origens dele. Das origens, sim. Sensacional. E tem uma parte que ele fala pro Zuko, né? O fogo não depende de músculo, né? Uhum. Quer dizer, ele está usando o músculo do fogo, ele não precisava. Basta ele ter o equilíbrio e saber exatamente onde ele quer chegar. Sim. Isso. Essa é a tradução da boa ruptura. Olha, o bom golpe. Saber qual é a força. Sim. E é o fogo, né? O fogo, a gente tem essa ideia de que ele é sempre destrutivo, né? Talvez. Destrutivo em que sentido? Exato. Esse é Pode ser outro usado, ponto. pode ser usado para esquentar água, fazer um chazinho. Pode ser usado para fazer um bom pão. Isso! Correto? Um pouco transforma, né? É a lenha do fogo a lenha. Sim. Mas é o fogo da floresta que queima a casa inteira. Exato. Então são todas estas coisas, né? Sim. Isso é uma maravilha isso. Conhecer Nossa, os detalhes disso daí, aprofundar e mergulhar nesse tipo de conhecimento. É maravilhoso. Tem The Witcher, espero, talvez spoilers pra pessoas ou não sei. Mas tem muito, né, nos magos, tem muito esse medo da magia do fogo, né? De controlar o fogo também. Talvez por isso, porque fogo transforma, porque fogo tem essa intensidade, tem esse poder de destruir, mas ao mesmo tempo é algo essencial para a mudança, né, para o transformar. Então acho que tem muito disso, né? Essa consciência, o Iroh ele traz essa consciência de que o fogo ele é essencial, mas você não precisa usá-lo apenas para destruir, você não precisa usá-lo para algo negativo. Ele é positivo, ele pode ser positivo quanto pode ser negativo, né? Então, enfim, ele é esse equilíbrio. Exato. Traz essa referência. A literatura tem muita coisa sobre o fogo, o mito do fogo e a importância do fogo. Sem falar que tem um tal de Prometeu que foi roubar o fogo dos deuses e trouxe para os homens.
Sim. Esse fogo é o fogo da sabedoria. Olha só. Sensacional. Legal, né? Celso, você acha que dá para fazer analogia com a relação do Eng com os elementos e os personagens que controlam esses elementos separadamente? Entende? O Eng controla todos e os outros personagens controlam cada um o seu elemento. Dá para fazer uma analogia? Ou, em outras palavras, quem é o Eng em nós em relação aos nossos sentimentos? É possível controlar esses sentimentos? Então, olha só que legal. Para a gente conseguir trazer uma visualização para responder essa pergunta, a gente tem que justamente olhar o Eng e quem mais? O tio Iroh. Aqui, todos os elementos estão atuando de maneira livre, sem medida, às vezes da maneira correta, às vezes da maneira completamente equivocada, às vezes no equilíbrio total. O tio Iroh já sabe como as coisas devem funcionar. Então nós estamos saindo, cada um de nós está saindo de uma condição de Eng para nos dirigir a uma sabedoria de Iroh, que é o equilíbrio e o domínio destes 4 elementos. Em harmonia, eles só vão produzir coisas boas. Mas agora, se um deles prevalecer, ele vai justamente demonstrar qualidades e defeitos, se a gente for chamar de defeitos, de cada um desses elementos, certo? Bom, exemplos disso, se a gente usar o fogo adequadamente, que significa nos impormos no momento correto, perfeito. Agora, se a gente fizer uma imposição obrigatória, brigar pela nossa posição, criar atrito, a coisa pega fogo, certo? Da mesma maneira que se a gente for crédulos, se formos crédulos, acreditarmos em tudo, como a Katara acreditou no chefe dos habitantes da floresta, essa ingenuidade pode levar a outro tipo de problema. Então, não dá para ser simplesmente harmonioso, não dá para ser simplesmente furioso, não dá para ser simplesmente pesado e nem tão leve, certo? Então a gente tem que procurar o equilíbrio. E o Eng está fazendo isso, ele está mostrando isso para a gente. Como é que nós éramos na nossa adolescência e na nossa... Nossa! É tudo como cada um de nós é, enquanto jovem, quanto cada um de nós é, para a gente observar, observando quem tem mais experiência. Somos mais ponderados ou somos mais destemidos? Eu posso tudo. Então este equilíbrio é justamente o que Eng está mostrando para cada um de nós. Ele nasceu ali, ele tem tudo e agora está arrumando justamente para essa sabedoria, para esse equilíbrio, para essa ordem e essa simbiose, e sinergia dos 4 elementos. Sim. Margarete, tem a questão do Roku em relação ao Eng. O Eng, nesse sentido que você está falando, ele não se acha preparado. E ele vai atrás de quem? Do avatar Roku, que é a do fogo. Ele era um avatar do fogo na reencarnação anterior do Eng. O que você tem a dizer sobre isso em relação à evolução do Eng? Então, o Eng foi lá porque ele estava desesperado. Ele tinha que achar uma forma de conhecimento para ele poder, ali com o Senhor do Fogo, fechar, né, os 4 elementos, mas ele tinha que saber como que ele ia fazer, ele não sabia. E aí ele fica desesperado e ele pede pro Senhor do Fogo: como que eu tenho que agir? O que eu tenho que fazer? Eu não sei como fazer, eu não tive essa prática. Aí ele falou assim: eu habito dentro de você, mas lá fora vai ter uma ameaça muito grande para você. Agora, se você quer que eu realmente auxilie você, e eu posso, você é que tem que saber se você está preparado. Então ele já dá a condição, quer dizer, ninguém além de você vai tomar o teu lugar. É você que tem que se apropriar da força e desse conhecimento, né? Porque eu sou você. Então ali ele se liga a essa força.
E é quando ele consegue completar com sucesso a situação lá fora. Sim. Posso fazendo analogia como se ele olhasse para ele com essa força, né? Se a gente desconsiderar que é uma reencarnação e encarar o Roku como uma força interior, ele está olhando para ele mesmo. Sim. E aí ele precisa fazer esse trajeto, né, para unir o que o Celso falou, esse trajeto do Eng criança para o tio Airo sábio, né? E quem que fala isso? A própria força interior dele diz para ele mesmo, né? Essa é a sua... E a gente pode também perceber em nós que às vezes a gente tem certa intuição, e ela vem da onde? Quem que tá falando com a gente? E aquilo parece que, olha, é melhor pra cá. Aí aquela intuição é forte, né? Se você cede à informação, depois lá na frente você vê por que você mudou. E é interessante a gente observar, porque todo mundo tem uma experiência dessa na vida, né? Ou várias. E isso já prova que há algo maior mesmo. Sim. E ali o Senhor do Fogo falou, eu habito em você, mas só vou poder te ajudar se você estiver preparado. Estar preparado é estar consciente que você pode. Sensacional. Queria saber assim, Celso, o que você acha que Sokka, Katara, o Eng, você acha que eles tomam decisões erradas no calor dos desafios? Como que é isso? A primeira resposta objetiva e direta, sim. Boa. Tomam decisões erradas, assim como cada um de nós toma decisões erradas. Sim. Por quê? E aí a gente vai ter que buscar o recurso e o suporte da Katara, certo? Porque no primeiro momento a Katara é aquela que, no ímpeto de conciliar, no ímpeto de harmonizar tudo, ela fica avaliando o que seriam as consequências de cada uma das atitudes. Sim. Então, para resolver isso, certo? Todos esses personagens estão dizendo para cada um de nós, olha, algumas vezes a gente vai errar, tá? Mas não queira só acertar, porque às vezes o erro é interessante. O erro vai levar àquela ruptura, o erro pode ser um foguinho. Sim. Tá? Então ele vai levar a uma ruptura e a gente tem que aprender com isso. O detalhe é não se conformar simplesmente por se conformar com o erro. É preciso aprender com o erro, entender o porquê ele acontecer. Porque ele acontece. Agora, o mais crítico de tudo isso, se uma pessoa, ao fazer qualquer coisa, ela ficar sempre analisando a consequência, corre o perigo de ela não fazer nada. Sim. Certo? Por quê? Porque consequência está no futuro. E futuro não tem garantia. Ainda que a gente goste e queira que as coisas aconteçam à nossa maneira, nem sempre isso é possível. Então, não temos que ser exagerados. Por isso que, novamente, todos esses elementos são importantes à medida que a gente sabe qual é a medida de uso de cada um deles. Sim. E olha só a sincronicidade das coisas, porque eu deixei por último o Zuko, que é o fogo. E é pra Margarete, ó. E o Zuko, olha só que interessante. Eu acho assim que o Zuko tem a relação lá com o pai dele. E tem a relação do Sokka com o pai do Sokka. Sim. E é o contrário, né? O Zuko é o contrário. O Zuko em relação ao pai é o contrário do Sokka em relação ao pai. Enquanto um quer ali, tá delegado uma força para ele, um objetivo, o outro, não, você não serve para nada, né? Como que você vê o Zuko nessa situação? Então, o Zuko, ele tá com o pai e tá com o tio. E quando ele vai pro pai para mostrar, né, que ele tá com capacidade, que ele quer realmente fazer a parte dele, o pai esnoba ele com o quê? Com uma luta, enfrentando o próprio filho aos 16 anos, né? Que experiência ele teria ali? E ali o pai queria realmente rebaixá-lo, evidente isso, né?
E quando ele rebaixa o filho, é como se ele dissesse assim: eu sou maior e você é nada, né? Então ele não compôs uma qualidade para o filho, ele fez com que o filho percebesse que ele não tinha força. Sim. E no caso do Soca, o Soca, pelo contrário, ele recebeu uma incumbência de uma forma bem pesada mesmo. Ele tinha que estar ali, cuidar da aldeia, e ainda recebeu mais uma missão do pai. Então você cuida da sua irmã, você é o mais velho. Então, quando o pai depositou isso ao filho, ele depositou com força, e o filho entendeu: meu pai me viu eu com capacidade de força. Sim. Então isso dá toda a diferença, né? Porque um entregou a força mesmo. Eu sei que você tem força, você tem capacidade, eu acredito em você. Então esse pai, ele já sabia da força dele, e ele sabia que o filho também tem. Então ele não tinha dúvida quanto a isso. E o pai do Zuko, pelo contrário, era uma pessoa que precisava impor as pessoas. Então ele não tinha força e nem domínio para esse fogo mesmo. Ele queria o poder, porque com o poder ele estaria numa posição privilegiada para manter as pessoas, mesmo aqueles que poderiam, de uma certa forma, tirá-lo do poder, né? Como ele tinha conquistado com o poder, ele usou o poder dele para coagir as pessoas, né? Então ele olha para as pessoas como fracas, mas ele que não tem o domínio das pessoas, ele não sabe reinar, então ele as domina, porque elas têm domínio sim, mas ele, como não tem domínio, ele quer dominar. Sim. Porque se ele tivesse domínio, ele saberia como utilizar todas as forças para ele, né? Então a questão da diferença é essa. Só que o Zuko, ele ficou muito tempo dividido. Isso acontece conosco também, né? Porque às vezes você tem um pai de uma forma, mãe de uma forma, uma situação diferente. Então a própria pessoa cresce numa situação dividida. É como se ela tivesse dois personagens internos, e ela não sabe bem qual que é aquela que é o verdadeiro, o verdadeiro que faz parte do eu dele, né? Que ele se sente mais solto, mais livre. E o Zuko começa a perceber com o tempo que realmente ele estava numa função de provar na mesma questão do pai, tá? Que tinha que provar o seu valor. Ele queria ser maior que o pai e tirar o pai do trono, porque do jeito que o pai enfrentou ele aos 16 anos, a opção dele foi falar: não, eu vou pegar o Avatar e aí eu tenho todo o poder na minha mão. Então ele queria poder em troca de poder. Já que o meu pai quis que eu ficasse numa condição inferiorizada, agora eu vou provar que eu sou maior e eu vou derrubá-lo. Então, não está bem claro isso, mas existe isso na entrelinhas, e até a gente se vê também quando há um medo do pai com o filho, do filho sobressair mais do que ele. Isso pode acontecer, né? A mãe sobressai mais do que uma filha. Então isso a gente também percebe em nós. E aí, como é mãe e como é pai, aquela pessoa ela fica dividida, porque ela não sabe muito bem se ela tem de pai ou se ela tem de ela. Para colocar essa pergunta na mesa, assim, né? Como que a gente poderia lidar no lugar do Zuko com essa situação? De provar o valor o tempo inteiro, isso não é negativo pra gente? Como que vocês veem isso? Nós temos um episódio que mostra exatamente isso. Naquele momento onde eles estão para libertar aqueles que foram escravizados, os que estão escravizados não têm menor crença no seu próprio poder. Eles estão completamente submissos, resignados e totalmente conformados com aquela situação. Mas eles vão lá e conversam e sabem que você tem que tirar isso de dentro de você.
o que você é e o que você tem de força e a força necessária para sair disso está aí. Então, eles conversando e praticando fazem com que aquelas pessoas realmente se ressurjam. Sim. Então, esse que é o lado. É justamente isso de a pessoa tomar consciência de que aquilo que ela tem é possível ser utilizado e aplicado para alguma coisa boa, produtiva, que dê resultados. Mas é uma faca de dois gumes. Sim. Esse mesmo poder pode ser utilizado para alguma coisa que dê o contrário de tudo isso, que é onde a gente vê esse aspecto do Zuko. Sim. Né? Então, em algum momento é possível que ele descubra o melhor uso para todo esse poder que ele tem. E novamente entrou um rapaz, né? Então o pai estava lá e ele estava preso com o pai. A Katara foi até ele para salvá-lo, porque ela se sentiu responsável por ele ter sido capturado, né? E aí o que a Katara vê, porque agora a Katara está no auge, né? Ela está fazendo uma série de coisas, ela quer movimentar e ela não consegue enxergar como eles estão naquela situação toda, como não fazem nada. E ela mesmo, junto com o Sokka, o Sokka vem e auxilia, e aí eles conseguem movimentar, mas tudo começa a movimentar, aquelas pessoas começam a movimentar a partir do rapaz, porque o rapaz viu que o pai baixou a cabeça como se não fizesse nada. O rapaz foi lá e jogou a pedra. E na hora que ele deu o sinal, o pai dele se tocou. O meu filho está se mexendo. Sim. E aí foi quando ele falou, não, a gente vai também se mexer. Sim. É importante ver a relação de filho e pai, né? Uhum. O quanto o filho esperava do pai, mas o pai estava tomado por todos ali que não faziam nada. Uhum. Então o aspecto de líder dele estava rebaixado. Uhum. O menino era o inquieto. Ele queria alguma coisa. Então é legal você ver que o pai, ao ver o movimento do filho, ele recuperou também a vontade dele. Sim. E olha só, a gente volta ao início do programa que a gente falou de recuperação, né? De recuperar a força. E tem uma frase interessante que eu acho do Renato Russo, que é assim: eu vou provar para todo mundo que eu não preciso provar nada para ninguém. Quer dizer, oi? E, nossa, eu acho interessante porque a gente fica nessa de provar o valor, provar o nosso valor, né? Porque tem alguma coisa aqui dentro que não tá firme ali, né? Tá insegura, né? Então você tem que provar para os outros aquilo que tá só dentro de você ali, né? Só aquela falta dentro de você. Que é, né, a questão da influência do meio. Né? Total. E para encerrar, vamos fazer aquele exercício do começo. Primeiramente, assim, eu acho que o programa é para a gente fazer esse exercício de reflexão, porque a gente vê todo esse mundo cinematográfico, a gente se emociona, mas a gente às vezes não tem a oportunidade de conversar com outras pessoas sobre os sentimentos, né? Sobre aquilo que emocionou. A gente sempre fala, a fotografia daquele filme estava ótimo, o roteirista é ótimo, mas a gente não fala sobre os sentimentos, né? Então eu queria incentivar as pessoas em casa a terem grupos que nem a gente faz aqui, conversa, troca uma ideia, grava o seu vídeo, né? Toma um cafezinho. Toma um cafezinho, grava o seu vídeo com amigos, né? Crie seu canal. Mas o mais importante é que a gente movimente isso, né, dentro da gente, essa discussão de autoconhecimento, que pode ser de um jeito leve, né, enfim, divertido. E assim, pra gente entender também em relação a esse exercício, o que a gente construiu, pode não dar certo o exercício, mas será que a gente, falando uma palavra ou uma frase de todos os personagens de novo, será que a gente vai mudar alguma coisinha do que a gente falou no começo? Então vamos lá. Vai o Sokka. O Sokka é justamente a
consideração daquilo que vale a pena reconsiderar. Criativo, muito criativo. Processo do autoconhecimento ali, essa ruptura, um autoconhecimento encaminhado. Pós-adolescente, começando a aprender um pouco mais. Aprendendo autonomia, eu penso. Katara. A Katara, ela ainda para mim continua forte como harmonia, como união, chamamento. Sim. Eu vejo a Katara com a questão da fluidez, né? As coisas vão acontecendo e ela vai seguindo também. Sim. Ela tem a barreira, ela quer passar a barreira. Então é bem aquela do fluir, né? O quanto ela mostra durante os episódios, o quanto ela está disposta realmente a superar as questões. Pra mim também está relacionada com esse movimento da água, que é o do fluir dos estados da água. Então assim, que a água tem muitas possibilidades, mas no geral eu diria que ela engloba muita coisa. Engloba no sentido de, por exemplo, quando uma coisa está na água, ela se molha. Ela captura as coisas e ela vai entendendo e adaptando e se moldando e, enfim, fazendo todo esse movimento. Você me deu a ideia pro que eu vou falar, então. Eu digo que é progresso, né? Seguindo ali a questão do fluir, principalmente porque ela estava disposta a pegar aquele pergaminho lá de dobra d'água dos piratas. Sim. Eu acho que é aprendizado com temperamento, né? Qual que é a experimentação desse temperamento, né? Da água. Quente, fria, fluida ou não. É legal. Sempre lembrando que foi no momento de quase completo descontrole e insatisfação que a Katara liberou o Aang do seu sono de 100 anos. É mesmo. Verdade. Sim. E o Aang, então, agora? Aang, essa é a retomada, né? Aquela recuperação que vem e que vai integrar tudo novamente. Eu vejo o Andy como uma inspiração para todos nós, né? Quanto ele é leve, solto, ele está disposto a ver a realidade, ele não imagina ninguém, ele está lá sempre auxiliando as pessoas, mesmo quando ele lutava, ele não queria fazer nada com a pessoa. Ele arrumava um jeito de tirar a pessoa daquele campo, mas ele não ia fazer nada, porque ele tinha aquela coisa que ele não lutou contra ninguém. Então eu vou resolver do meu jeito. Então eu acho que essa espiritualidade mesmo já latente nele era esse fluir com mais certeza que as coisas podem ter um curso diferente. Sim. Pra mim, continua ainda com essa ideia de juventude, no sentido da forma como ele lida com as coisas, né? Então, nessas juventudes, pra gente não perder, é uma juventude como inspiração. Tirar um pouco desse peso das cobranças, dos medos, tirar essas coisas de cunho negativo ali das nossas experiências e experimentar e fazer. Fazer pode dar certo, pode não dar certo, mas a gente vai fazer. Né? Manter ali o foco no objetivo, independente do que aconteça, a gente vai, de alguma forma vai dar certo, vai rolar. Pra mim, até esse momento que a gente viu ainda, eu digo que é a parte da aceitação do luto. Sim. Tem todas as fases, já tá na aceitação. Aceitação do luto, nossa. Interessante. E eu mantenho o que eu falei, acho que no começo, completude pra mim ainda. Acho que ele tem ele é unificador, parece, né? Assim. Pode até ser, né? Aquele que jogou a pedra na vidraça, quebrou a vidraça e ele falou assim, olha, foi mal, fui eu, quebrei a vidraça, eu consigo consertar a vidraça, mas não consigo reparar o susto que você levou. Nossa, sensacional, é isso mesmo. Eu fiquei aqui, escondido no gelo por 100 anos, mas tudo bem aí com as consequências aí. Antes da gente ir pro próximo, eu acho que seria legal você falar um pouco mais sobre essa aceitação do luto. Acho que ficou meio... eu queria saber também. Mas fiquei pensando aqui. Imagina que você passou 100 anos preso num lugar, aí você acorda e tudo tá destruído, todas as pessoas que você conhece estão basicamente mortas, exceto uma pessoa até agora.
né? Toda a realidade que você conhecia, os lugares que você brincava, as coisas que você gostava de fazer, é um luto. Ele estava negando isso, negou durante bastante tempo. Eu tenho que ir pro templo, tá, mas deixa eu pegar um pinguim aqui, deixa eu surfar numa carpa gigante primeiro, que acho que isso vai ser muito mais legal. Tem umas menininhas me perseguindo, que legal. Né? Ele estava negando isso aí, a partir de certo momento, quando ele vai até o Roku, que ele tem que enfrentar um monte de desafios para chegar até lá, aceitar a ajuda de uma pessoa completamente estranha, que era um dos sábios do fogo, que se ele não aceitasse aquilo, caramba, né, o que podia acontecer? Ainda bem que tinha aquela pessoa lá naquele momento. E ele tem que passar por um monte de provações aí que fazem ele entender que, de fato, o que ele conhecia não é mais daquela forma, uma forma diferente. E ele passa a aceitar. Eu tinha entendido da forma como o Marcel colocou, né? Porque todos os lugares que ele foi, falaram assim, poxa, mas isso aqui era um lugar tão legal, fizeram isso, olha isso. Então, realmente, a hora que o Marcel falou, me remeteu a esses aspectos, né? Porque ele viu, e o único momento de compensação disso foi quando ele encontrou o velho amigo. Porque aquele era, de todos, era o único que sobrou, ele disse, poxa, você é a presença viva de que eu tive um passado. Sim. Marcel, você achou um ponto muito da hora. Muito legal mesmo, bem lembrado, fantástico. Teve uma passagem muito importante com o urso, né? Que ele era um monstrão. E aí o En, ele chega e não entende como resolver o problema da raiva daquele ser, né? Até que ele percebe que ele era um urso que perdeu toda a família dele e a mata. Quando estava triste porque ele tinha perdido tudo na onde ele vivia, ele recebeu da Katara a semente. A Katara, olha, tem a semente, nós vamos plantar. Ele pega aquela semente e entrega para o urso. E o urso entende que agora ele pode ter tudo de volta. É muito bonita essa passagem, eu tinha esquecido dela. Ele ficou até no mundo do monstro. Sim. Ele foi pro mundo Fica preso espiritual. Por isso que a gente vai com simbologia atrás de simbologia. É muito A linda essa destruição passagem. que fizeram do habitat daquele ser se transformou num monstro que destrói os seres que destruíram o habitat do ser. É exatamente o que a gente vive hoje. Certo? Exatamente o que a gente vive hoje. E o que a gente pode tirar de lição também é o quanto tem a destruição lá vista, né? Que é o mundo destruído, né? Então, o quanto pode nos remeter também a esse mundo que nós estamos caminhando, parece que está sendo destruído, né? O quanto a gente vai ter que começar a pensar na semente. A semente é todos nós. O que nós temos para resolver, o que nós temos para fazer. Vamos nos juntar, vamos pensar sobre isso, né? Porque a gente viu que até a natureza está reclamando conosco também. Sim. É verdade. Bom, então faltam dois, que agora é o Tiwairo. Uma palavra para o Tiwairo, Celso. Tiwairo é compreensão, aceitação e ponderância. É ele com todos dentro dele, então ele sabia como lidar com cada um. Ele parecia que ele tinha uma identidade múltipla, então ele sabia reconhecer que o soldado ia ter uma veiazinha de bondade, ia entender ele dentro de uma fala. Então ele tinha muita como é que é? Feeling. É feeling, né? Sim. Feeling para saber com quem que ele está lidando. Então, para você saber lidar com as pessoas, antes de mais nada, você tem que saber que você tem uma parte dela em você. Ruim ou boa, né? Se você gostou, a parte do cara é boa dentro de você. Se não gostou, a identificação é ruim. Então, você tem todos dentro de você. À medida que você tem uma facilidade de lidar, você sabe como é você dentro daquele papel de raiva, né? O chateado. E quando que você cede. E o Tiwairo, ele tinha essa sabedoria. Tiwairo é compreensão, aceitação e ponderação.
É que eu inventei uma palavra. Ponderância. Ponderância. Da outra vez, então é só pra ligar. Ai, gente. Pegando a deixa da última palavra da Margarete, sabedoria. Continua sendo sabedoria pra mim. A sabedoria das experiências dele. Então, todas essas experiências, todo esse tato, né, dele ter essa autoaceitação, talvez essa autoaceitação no sentido de, ok, eu sou fogo, né, trazendo até o que eu trouxe aqui pra roda, de que ele tem essa característica de ser de fogo, mas ele não precisa ser como todos são. Ele tem isso dele, então ele tem essa sabedoria de experienciar ali o que ele gostaria de experienciar, levar as coisas no tempo dele, não precisa destruir, não precisa fazer as coisas como é exigido. Ele vai no tempo dele, ele teve as experiências deles, ele já sabe o que pode ser bacana e o que não pode, ele vai ponderando. Eu me mantenho numa experiência que vai englobar um pouco de cada um desses pontos. A experiência dessa forma mais global aqui. Sim. Propósito, sabedoria e sensibilidade. É isso. Tudo faz parte. Sim. E agora deixei por último de novo o Zuko. Pra ter o fogo da ruptura e da mudança positiva. Vamos lá. Então, Zuko, vamos mexer com tudo. Esse é o Zuko. Sim. Só preciso saber no que e em qual medida. Sim. Mas antes disso, me digam por quê. Esse é o Zuko. Sim. Nossa. Sensacional. Para mim, o Zuko é a descoberta da sua própria identidade e aonde ele traça o seu próprio caminho. Foi muito bonito toda a trajetória dele, né? O quanto a gente acaba se vendo dentro da raiva que ele tinha, da sede, ânsia de conquista que ele tinha, né? Não tinha tempo para nada, não olhava nada à volta dele, né? O tio, nossa, estamos numa banheira, ai que delícia, vamos desfrutar. E ele não, é aquele foco, estava determinado que ele ia mostrar para o pai dele, mostrar para alguém. Então, o quanto a gente não se vê nessa condição também. Então, eu acho que ele seria bem essa questão mesmo. Tava pensando aqui o que eu poderia falar, o que ressignificou aqui, tava assimilando ainda. Mas eu acho que é determinação, né? Apesar de talvez essa determinação ser um lado que talvez seja questionável, né? Ir atrás do avatar para provar pro pai que ele é bom. Mas ele tem essa determinação, ele vai atrás, ele tá seguindo o avatar assim, ó, o tempo todo ele tá no rabinho do avatar. Mas ao mesmo tempo que ele tá nessa determinação, ele não tava olhando pra ele, tava com o cabresto ali só no provar pro pai, né? Provar que eu sou bom. E não tipo, olha tudo que tá passando, olha tudo que tá ao meu redor. Mas ele tem uma determinação ali forte, eu acho que isso é bacana. Até então ele tem essa questão do vou fazer, de pôr em ação, né? Pôr em ação. Se ele se olhasse, ele poderia ver essa força como algo positivo. Exato, né? e não como meramente vingativa, né? Como vou usar a minha força pra me provar. Tipo, eu tenho essa força, como que eu posso usar ela, né? Mas até então ele tá nesse processo de determinação, eu acho que isso é um ponto bacana. Eu mudo só um pouco, falo que tem muito a respeito do foco dele, né? E ele tá disposto a romper todas as barreiras possíveis para chegar nesse objetivo, mesmo que seja ir contra a própria nação do fogo, quando ele tenta cruzar aquela linha de barcos deles lá, entrar no território da nação do fogo para ir atrás do avatar que tá indo lá no louco. Então ele tá disposto a ir até contra a própria natureza, de certa forma. Então é esse processo aí de foco e ir contra a natureza. Parece meio conflitante, mas é isso. Obstinação. Sim. Obsessão. Obsessão forte ali. Pra mim também eu acho que é experimentação, né? Porque parece que assim, ele tá ali nesse foco, nessa determinação, mas ele tem esse contraponto do tio Iroh,
que tá fazendo ele balançar, ele não consegue falar não, o tio Iron vai lá buscar, não, eu quero a minha pecinha do xadrez, não sei lá, do tabuleiro, não sei o que. Aí ele fica nervoso, sai fumaça do nariz dele, né? Mas ele obedece, né, o tio, né, ele vai pro o spa lá, que ele fica lá, que é sequestrado. Só mais 3 horas, não sei se é esse o tempo, mais 3 horas aí, depois a gente vai embora e vai te deixar aí. Mas depois eles voltam e não deixou o tio Iron lá. Sim. Então quer dizer, ele tá experimentando isso, né? Ele tá nesses dois lados dele, né? Então muito bem, gente, acabamos aqui nosso encontro, agradecemos demais a presença de vocês. E sigamos em frente, despertos do zumbi ao herói até o próximo episódio. Falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Croquete. Ê, 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 Oh! Não.